A noite em Salvador tinha algo diferente no ar. A Fonte Nova pulsava. Não era só mais uma rodada do Brasileirão. Era o reencontro de um homem com o passado. Rogério Ceni, o goleiro artilheiro, o ídolo eterno do Morumbi, o treinador de alma inquieta, voltava a enfrentar o time que o moldou e o feriu. O Flamengo. O gigante rubro-negro que ele levou ao título, e que também o derrubou sem piedade. E naquela noite quente, o destino parecia afiar suas garras. Do outro lado, o Bahia, um clube de alma popular, renascido, vibrante, tentando se afirmar entre os grandes. E diante dele, o Flamengo, poderoso, confiante, com a liderança do campeonato à vista. Era o duelo entre a força e a fé, entre o peso da história e a coragem de quem quer reescrever a própria. O jogo começou intenso, como se cada toque na bola carregasse um presságio. A Fonte Nova cantava alto, o som das arquibancadas ecoava como trovão. Mas o equilíbrio durou pouco. Aos 12 minutos, o lance que mudaria tudo. Danilo subiu com o pé alto, atingiu o rosto de Thiago. O árbitro nem hesitou, cartão vermelho direto. O Flamengo, um dos times mais letais do país, ficava com um a menos. O estádio explodiu. A torcida do Bahia sentiu o cheiro do impossível. Rogério, de terno à beira do gramado, manteve o semblante frio, mas o olhar ardia. Era como se dissesse em silêncio: hoje, não. Hoje, o destino muda. Com um a mais, o Bahia cresceu. Empurrou o Flamengo para trás, começou a cercar o campo adversário como um predador paciente. A bola girava, as chances apareciam, e a Fonte Nova virava um vulcão de expectativa. Lino teve a primeira grande oportunidade. Entrou pela esquerda, limpou o marcador e chutou forte. Mas Rossi, o goleiro rubro-negro, fez milagre. Espalmou com a ponta dos dedos, desviando a bola que parecia destinada ao gol. O grito preso na garganta do torcedor baiano virou incentivo. A arquibancada incendiou. O Bahia não recuou. E o destino, esse juiz silencioso, começou a se inclinar para o lado tricolor. Aos 27 minutos, a jogada parecia inofensiva. Um cruzamento desviado, um rebote mal afastado, um lampejo de instinto. William José, o camisa 9, apareceu como um fantasma. Domínio rápido, chute rasteiro. A bola beijou o canto da rede, mansa, precisa, mortal. Gol do Bahia. O estádio veio abaixo. Era um grito coletivo, ancestral, como se o Nordeste inteiro levantasse junto para empurrar o time. Rogério Ceni não comemorou. Apenas fechou os olhos, ergueu o rosto e respirou fundo. Como quem sente o peso de uma vida inteira sendo lavada por um único gol. Naquela batida, ele não via apenas o Bahia na frente. Ele via o exorcismo de uma sombra. Desde que se tornará técnico, Ceni jamais havia vencido o Flamengo. O clube que o contratou como salvador e o despediu como vilão. O time que lhe dera glórias e cicatrizes. Mas o futebol é feito de voltas. E às vezes, o jogo vira um espelho cruel ou um altar de redenção. O Flamengo, atordoado, ainda tentava reagir. Mas o Bahia estava possuído. Cada desarme, cada dividida, cada passe era jogado com o coração pulsando fora do peito. O tricolor de aço era mais do que um time. Era um exército movido a fé e lembrança. O primeiro tempo terminou sob aplausos e lágrimas. O placar era curto, mas a emoção era imensa. 1-0. Um resultado simbólico, ainda frágil, mas que carregava algo quase místico. Nos vestiários, o silêncio era denso. No Bahia, a tensão era positiva, a energia de quem sabe que está diante de algo grande. No Flamengo, o clima era de incredulidade. Um elenco milionário, sufocado, empurrado contra as cordas. Enquanto isso, Rogério Ceni olhava o relógio e lembrava das tantas vezes em que estivera do outro lado. Com o escudo do Flamengo no peito, ouvindo o apito final soar em sua derrota. E agora, ele estava ali, prestes a inverter os papéis. Futebol é um ciclo, murmurou para o assistente. E hoje, o ciclo fecha. A segunda etapa estava prestes a começar.
E o destino ainda não tinha revelado sua última carta. O segundo tempo começou com o Flamengo tentando reencontrar o controle do jogo. Mas o Bahia, empurrado por 40 mil vozes, parecia em transe. Cada toque na bola era celebrado como se fosse o último. O time de Rogério Ceni jogava com a fúria de quem carrega um propósito. E aquele propósito era claro: vencer o passado. Logo aos 4 minutos, Michel Araújo avançou pela esquerda, tabelou e chutou colocado. A bola balançou a rede. O estádio explodiu, mas o Bandeira levantou o braço. O VAR confirmou o impedimento. Gol anulado. A Fonte Nova gemeu em frustração. Rogério olhou para o telão, balançou a cabeça e murmurou algo que só ele ouviu. Talvez uma prece. Talvez um pedido. Não me tire isso de novo. Mas o Bahia não desanimou. A intensidade era uma chama que não se apagava. Gilberto corria como um gladiador. Tassiano mordia cada centímetro do campo. William José, incansável, voltava para marcar, e a cada bola dividida parecia multiplicar-se. O Flamengo, mesmo com 10, mostrava sua grandeza. Tentava rodar o jogo, procurava espaços, fazia o tempo correr como um aliado. Mas havia algo diferente naquela noite. Um peso invisível pairava sobre o rubro-negro. Um vento contrário, talvez o próprio destino soprado pelas arquibancadas. Aos 32 minutos, o equilíbrio se rompeu de vez. Wallace Ian, a jovem promessa do Flamengo, subiu para disputar uma bola e acertou o rosto de Gilberto com o braço. O juiz não hesitou. Segundo amarelo, vermelho. Expulso. O garoto saiu furioso. Deu um chute na bola, mandando-a em direção à arquibancada antes de desaparecer no túnel. O Flamengo agora tinha 9 em campo. E o Bahia, 2 a mais, além de uma multidão inteira jogando junto. Rogério Ceni olhou para o banco e sorriu. Não de deboche. De compreensão. Porque o futebol, às vezes, cobra com atraso. O que o destino tirou dele no passado, estava devolvendo agora, em um campo azul e branco. O Bahia se lançou ao ataque como quem sente o cheiro da vitória. As jogadas fluíam com naturalidade, os toques eram leves, mas cheios de intenção. Era como se o time tivesse entendido que a bola, naquela noite, era um símbolo sagrado. Aos 36, Gilberto cruzou. Michel Araújo apareceu de novo, livre, e cabeceou para o gol. Mas Rossi, o mesmo Rossi que já fora herói no Bahia, se esticou todo e fez uma defesa milagrosa. A bola raspou a luva e subiu por cima do travessão. O estádio inteiro se levantou para aplaudir, mesmo com a frustração. Porque naquele momento, não era apenas sobre o placar. Era sobre o espetáculo da crença. Rogério gritava, gesticulava, vivia o jogo como um torcedor à beira do campo. Mas, por dentro, era um homem em guerra com seus próprios fantasmas. Cada minuto que passava, cada bola que o Flamengo lançava à frente, era um teste. Porque ele sabia, um vacilo e tudo poderia escapar. O futebol é cruel com quem sonha antes da hora. Aos 43 minutos, o quase castigo. Escanteio para o Flamengo. A bola viajou na área. Léo Ortiz subiu mais alto e testou firme. Ronaldo, o goleiro do Bahia, voou no reflexo puro e salvou. A Fonte Nova prendeu o fôlego. Rogério, à beira do gramado, fechou os olhos e respirou fundo. Hoje, não, murmurou. Hoje, não. Os minutos finais foram uma mistura de desespero e fé. O Flamengo, mesmo mutilado, avançava com coragem. E o Bahia, entre o medo e a glória, tentava não perder a cabeça. Nos acréscimos, um último susto. Rossi, o goleiro rubro-negro, saiu mal. Cauê Furquim, garoto do Bahia, roubou a bola e bateu cruzado. O gol estava aberto. Mas Fabrício Bruno apareceu como um raio e travou em cima da linha. A torcida explodiu de novo, mas agora com um grito rouco, emocionado, quase chorado. Porque o Bahia estava perto. Tão perto. O apito final se aproximava como uma libertação. E Rogério Ceni, imóvel na beira do gramado, olhava o relógio como quem espera o veredito do destino. Aos 49 minutos,
O árbitro levou o apito à boca. Um sopro. Um som curto. Fim de jogo. Bahia 1, Flamengo 0. O tabu estava quebrado. Rogério Ceni, enfim, vencera o ex-clube que parecia ser sua eterna maldição. O apito final ecoou pela Arena Fonte Nova como uma trombeta celestial. O tempo parou. Por um segundo, ninguém sabia o que fazer. E então, o grito veio, ensurdecedor, vibrante, quase sagrado. O Bahia vencera. Rogério Ceni, enfim, havia derrotado o Flamengo. E aquele 1-0, magro no placar, gigante na alma, parecia carregar o peso de uma redenção esperada há anos. Rogério ajoelhou no gramado. Não gritou. Não correu. Apenas abaixou a cabeça e tocou o chão com a ponta dos dedos, como quem agradece a própria história. Naquele instante, o homem superava o técnico. Era o ser humano se libertando do fantasma do passado. Porque ninguém carrega o nome Rogério Ceni impunemente. É o nome de quem já foi gigante. De quem já ouviu milhões gritando o próprio nome, e depois os mesmos milhões virarem as costas. O nome de quem viu o auge e o abismo se encontrarem no mesmo gramado. A vitória sobre o Flamengo não era só um resultado. Era o fechamento de um ciclo. A cicatriz transformada em medalha. O Bahia, com 43 pontos, subia para o 5º lugar. Mas naquele vestiário, ninguém falava em tabela. Falava-se de alma, de entrega, de fé. Os jogadores se abraçavam, alguns choravam, outros sorriam em silêncio. Ronaldo, o herói no gol, tremia de emoção. Isso aqui é o Bahia, porra! Gritava, batendo no escudo. Rogério entrou por último. Foi recebido com aplausos e abraços, mas seu olhar ainda estava distante. Ele caminhou até o centro da sala, esperou o silêncio e disse: "Vocês sabem o que fizemos hoje? A gente não ganhou só 3 pontos. A gente escreveu uma história. E história é o que fica, mesmo quando o tempo apaga tudo o resto." Os jogadores, exaustos, o observavam em silêncio. Alguns ainda sem entender o tamanho do que haviam vivido. Porque nem sempre a grandeza se mede em gols. Às vezes, ela mora na dor superada. Do outro lado, o Flamengo deixava o campo em silêncio. O semblante pesado, o corpo cansado, a alma ferida. O rubro-negro, que tantas vezes fora o algoz, agora era vítima de uma noite em que o destino trocou de camisa. Danilo, expulso cedo, caminhava cabisbaixo. Wallace Ian, o garoto que perderá a cabeça, chorava de raiva no túnel. E Rossi, o goleiro que fizera milagres, olhava o gramado como quem encara o inevitável. Hoje, não era para ser. Nos bastidores, as câmeras captaram a imagem que marcaria a noite. Rogério, sentado sozinho no banco de reservas já vazio, olhando o campo deserto. As luzes refletiam nos olhos marejados. Um homem diante de seu passado e de sua libertação. Um repórter se aproximou e perguntou, em voz baixa: "Rogério, o que significa essa vitória para você?" Ele demorou alguns segundos para responder. E disse, num tom quase sussurrado: "Significa que o tempo cura. Mas o futebol é o remédio." Silêncio. A frase flutuou no ar, pesada e bonita. Porque o futebol tem disso. Ele é cruel, mas também misericordioso. E quando decide perdoar, faz isso com o mesmo drama com que condena. Na saída do estádio, o povo do Bahia ainda cantava. O hino ecoava pelas ruas de Salvador, entre fogos e buzinas. Era mais do que festa, era orgulho. O orgulho de ver seu time bater o gigante. De ver o técnico que um dia representou a glória alheia, agora se tornar parte da própria. As manchetes da manhã seguinte falariam de números, posições e polêmicas. Mas quem esteve na Fonte Nova sabia que o que aconteceu ali não cabia em estatísticas. Foi misticismo. Foi redenção. Foi o tipo de noite que o futebol guarda em segredo. E só revela aos que ainda acreditam que o jogo é maior do que o placar. Enquanto o ônibus do Bahia deixava o estádio, Rogério olhou pela janela. A cidade dormia sob uma lua calma, o reflexo da vitória ainda brilhando nos vidros.
Ele sorriu de leve, porque sabia que não havia apenas vencido um jogo. Havia vencido a si mesmo. Em um esporte onde o tempo apaga heróis, ele acabava de provar que o destino pode ser reescrito, com coragem, com fé e com uma bola rolando sob os gritos de um povo apaixonado. E assim, a crônica daquela noite ficou gravada na alma do futebol brasileiro. A noite em que Rogério Ceni quebrou o próprio destino. A noite em que o ex-goleiro virou símbolo de superação. A noite em que o Bahia fez da Fonte Nova um templo e transformou o tabu em poesia. Porque o futebol, no fim das contas, não é sobre vencer ou perder. É sobre cair 1000 vezes e levantar, sob aplausos, na 1000ª. E naquela noite quente de domingo, Rogério Ceni se levantou.